aí, gente, tudo bem? A gente vai continuar agora a nossa aula de psicologia cognitiva. Eu espero que os conceitos tenham ficado um pouco claros. O que eu espero que tenha ficado mais claro é justamente que os antecedentes históricos da psicologia cognitiva foi justamente uma nova forma de compreender o que é o conhecimento. Compreender o conhecimento enquanto processamento de informações. Então, durante o processo de conhecer, são informações que são processadas, transformadas e construídas em outras informações que podem ser utilizadas de outras maneiras. Vamos pensar, por exemplo, o que é a física. A física nada mais é do que uma série de observações do mundo, traduzindo essas observações em informação, em fórmulas. Por exemplo, Newton criou as 3 leis. Essas 3 leis são um código. Esse código, depois que ele é criado, eu posso usar em outras situações para criar outros efeitos. Então, essa ideia de que as ciências, de que o mundo, de certa forma, vai funcionar a partir desse processamento de informação, vai ser muito importante para o desenvolvimento de um novo campo da psicologia que vai trabalhar basicamente com esse fenômeno, o fenômeno da cognição, a capacidade do ser humano de criar conhecimento, de entender o mundo à sua volta. Então me acompanha agora nessa segunda parte da nossa aula aí. A corrente cognitivista, né, ela vai justamente se desenvolver em diversos campos, né, do conhecimento, mas também em diversos campos da psicologia. A gente tem vários autores que desenvolveram a psicologia cognitiva em visões epistemológicas diferentes. O que são visões epistemológicas diferentes? Primeiro, a gente precisa entender. Se eu estou falando de psicologia cognitiva, eu estou falando justamente do processo de cognição. Então, a ideia é que o foco é o estudo da mente, dos processos cognitivos mentais. Eu posso estudar esses processos cognitivos a partir de diversas visões epistemológicas, ou seja, visões de mundo, de homem, de conhecimento diferentes. Quando a gente vai estudar, por exemplo, Piaget, em Psicologia do Desenvolvimento, Vygotsky, Brunner, Ausubel, são autores que estudam a cognição. Mas a forma, por exemplo, como Piaget estuda a cognição, a compreensão do que é cognição para Piaget, é muito diferente dos autores que a gente vai examinar agora, que são os autores que estão basicamente envolvidos no desenvolvimento de uma abordagem, né, que vai levar à criação de técnicas terapêuticas a partir, então, dessas concepções, que são os autores da psicologia, que começam na psicologia cognitiva experimental, como o Miller, o Nisser e o Aaron Beck, que é o nosso principal foco aqui. Ele é o representante das primeiras técnicas da psicologia cognitiva, da terapia cognitivo-comportamental, e que levou a desdobramentos cada vez mais contemporâneos aí. Contemporâneos não, né? Cada vez mais modernos, mas a gente não vai abordar tanto os mais contemporâneos, porque é uma coisa que foge, inclusive, do meu escopo. A gente vai primeiro entender o Aaron Beck, eu acho que ele é um ponto principal e o mais comum quando a gente fala de psicologia cognitiva, que é justamente a TCC, né? Qual que é a base epistemológica? Base epistemológica, lembra, concepção de mundo, de homem, de conhecimento, no caso. Quando a gente fala de mundo, a gente está falando que para essa forma de conceber psicologia, a gente tem formas diferentes de causalidade. O que é causalidade? Relações de causa e efeito, né? O que causa uma coisa. Existem 3 tipos de causalidade, tá? 3 tipos não. 3 tipos entre as teorias que a gente está examinando aqui. O primeiro modelo de causalidade é o modelo linear, que é esse aqui, ó. Ou seja, um estímulo provoca uma resposta. Lembra que a gente viu isso? A gente viu isso lá entre o Watson, o Pavlov, e também os autores que falam do reflexo. Então, um estímulo leva a uma determinada resposta. Isso é uma causalidade linear. Causa, efeito.
uma causa é diretamente ligada a um determinado efeito. Existe aí já no behaviorismo radical e principalmente e também na psicologia cognitiva, o que a gente chama de causalidade circular, aonde existem as relações de feedback, como eu já mostrei para vocês. Uma causa, um determinado estímulo, gera uma determinada resposta que vai interferir nessa causa anterior. Na verdade, gente, aqui tá meio que errado, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, de comportamento, uma resposta gera uma consequência que vai interagir na resposta. Essa é a relação mais certinha. Mas a ideia é que temos uma causa e um efeito, e esse efeito muda a causa. Ele retorna através de um feedback. E tem também uma terceira forma de causalidade, que é a emergentista, que é a ideia de que causa e efeito não são sucessivos. Aqui é primeiro vem a causa, depois o efeito, tem uma sucessão. Aqui tem a causa, vem o efeito e depois volta para a causa, tem uma sucessão de etapas. Na causalidade emergentista, não tem sucessão, são níveis diferentes. Então, os processos mentais, aqui no caso, estão num nível diferente dos processos neurais. Então, eu falei tudo errado. Esquece, gente. Vou falar de novo. Os processos neurais, os processos nervosos, os processos cerebrais ocorrem num nível. E eles são responsáveis pelo que acontece no outro nível, que é os processos mentais. Não é uma sucessão. Não acontece primeiro aqui para depois mudar aqui. Acontecem em níveis diferentes. Tudo que acontece no nível de baixo vai acontecer automaticamente no nível de cima, só que em níveis diferentes, tá? A mente seria então uma propriedade emergente do cérebro. É como se fosse o software, né? É o software do cérebro. Ele fica no cérebro, mas ele tem suas regras próprias de funcionamento. Qual que é a matriz de pensamento da psicologia cognitiva? É o funcionalismo. É a ideia de que o mundo, né, a vida funciona com base na função dos fenômenos. O que é a vida dentro dessa ciência, né? A vida é um processo informacional, é um processo de transformação de informações. E essas informações são transformadas por quê? Porque elas têm uma função importante, que é justamente a função de... como eu vou dizer? A função da informação é propagar, dar continuidade nos processos e fazer com que a vida se desenvolva. Né? Então tem uma função, cada informação vai ter uma função específica dependendo da onde ela ocorre e do como ela ocorre. Então aqui nós temos o modelo de mundo, né? Aqui, na verdade, nós temos também já implicado o modelo de homem, né? O modelo de mente. E aqui o modelo de conhecimento, né? Que vai estar justamente na base do racionalismo crítico do Popper, que a gente não vai falar disso agora, porque a gente precisa de um curso específico de epistemologia só para falar dessa questão. Mas a gente precisa falar do ponto de baixo, que é o ponto essencial, que é justamente o construtivismo. Construtivismo é a ideia de que é o sujeito que constrói a sua realidade através da cognição. Significa o seguinte: tudo aquilo que a gente percebe não é o mundo real. Meu Deus, eu vivo na Matrix. Não, você não vive na Matrix. Tem um mundo real. Só que a forma como você organiza esse mundo real depende dos seus processos de cognição. Então você vê as coisas, você lida com as situações, só que todas essas situações elas só aparecem do jeito que aparecem para você porque a sua mente interpreta assim. Então o mundo é aquilo que você interpreta dele, tá? Existem os construtivismos mais leves, assim, mais light, que é o que eu falei, né? Existe o mundo real, mas eu só organizo esse mundo real a partir das minhas interpretações. Só que existe algumas escolas construtivistas bem radicais. São aquelas que falam, eu não tenho como saber como é o mundo real.
O mundo real, na verdade, não existe. Tudo que eu posso saber é a forma como eu interpreto o meu mundo. São aqueles que, inclusive, questionam se existe algo independente da forma como eu vejo, da forma como eu interpreto. Mas isso aí também é divagações filosóficas à parte. Bom, quais são as bases sociais, históricos e culturais? A gente viu até agora, né, a gente já falou bastante disso, que o que levou ao desenvolvimento dessas correntes psicológicas, principalmente, está relacionado ao avanço da computação, né, da ideia de uma mente que pensa, vamos dizer assim, e está ligado a um movimento filosófico que a gente chama de virada linguística. Nesse movimento, a gente começa a dar ênfase na linguagem como a principal forma de construção da realidade humana. Então, os pensadores da filosofia começam a dizer assim: o homem constrói a sua realidade. Não tem como eu falar de uma realidade independente da forma como o homem a constrói. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que é real? É algo que existe independente da forma como eu vejo? É objetivo ali, tá lá, existe e todo mundo vai ver da mesma maneira? Não. Cada um e as comunidades linguísticas, né, o indivíduo sozinho e o indivíduo dentro da sociedade, constrói a realidade que ele vê. Então, por exemplo, o brasileiro vê o mundo através de uma certa realidade. Os outros países, cada um vai ver o mundo através das suas próprias realidades. A gente vai ter formas diferentes, seja individual, seja coletiva, de ver o mundo e então o mundo vai ser organizado de acordo com esses processos cognitivos. E isso vai se dar através da linguagem, da forma como a gente fala e escreve sobre o mundo. Aqui eu tenho vários conceitos importantes e esses conceitos são os principais que vocês têm que gravar para a gente entender essa escola de pensamento. Cognição. Cognição é a palavra-chave. O que a gente chama de cognição? Cognição é o ato ou processo de conhecer. Cognição é a forma como a gente conhece as coisas. Para conhecer alguma coisa, a gente tem que perceber, a gente tem que processar essa informação, a gente tem que codificar essa informação, a gente tem que guardar ela e a gente tem que recuperar a informação. O que é isso? São as várias faculdades mentais. Percepção, né? Processo de codificação tem a ver com a linguagem, guardar e recuperar informação tem a ver com a memória. Então, cognição ele é um ato psíquico complexo, envolve diversas faculdades. Vocês devem ter visto várias delas, ou vão ver ainda, na disciplina de processos psicológicos básicos, onde a gente vai falar também do processo cognitivo. Essa cognição ela é interpretada dentro dessas teorias através da metáfora computacional. Ou seja, eu entendo que a mente ela funciona como um computador, né? A mente funciona igual a um computador. Eu tenho o hardware, que é a parte física, que são o sistema nervoso, né, os neurônios, e essa mente tem dentro dela, o cérebro tem dentro dele funcionando um software, né, que é a mente, que é o nosso sistema operacional, nossos programas, nossos aplicativos psíquicos e aí vai. O que circula em termos de informação? Quais são as informações que circulam? A representação mental. A representação são as ideias, é como se fosse as informações que representam o mundo exterior. Por exemplo, eu vejo uma garrafa, eu tenho ela representada na minha mente. Eu vejo um cachorro, eu tenho a representação do cachorro na minha mente. Assim vai. Então, a representação é esse substituto mental do objeto exterior. É isso que eu vi no mundo e que agora está na minha mente. A cognição funciona por mecanismos de input, output e feedback. O que é isso? Jesus. Isso aí vem da metáfora computacional. Input significa entrada. Você vai ver atrás da sua TV, atrás do seu som, do seu DVD, várias vezes aparecendo esse termo. Input, output, né? Input é a entrada de informação. O que entra no input? As informações perceptivas. Eu vejo coisas, eu ouço coisas,
eu sinto coisas, etc, etc, etc. Vai entrando um monte de coisas. A minha mente vai processar essas coisas, vai trabalhar com essas coisas, e aí eu vou ter um output. O que é o output? É a saída dessas informações. Eu percebi, pensei, entendi o que aconteceu e vou me agir. Então, olha só, pensa. De repente, minha casa pega fogo. Eu paro na cozinha e vejo fogo. Percebo, input, o fogo está lá, eu represento o fogo na minha cabeça, através do quê? Da minha percepção. Eu vejo o fogo, eu sinto o calor do fogo. Essas mensagens entram na minha mente processa fogo. Vamos lá vasculhar a memória, o que a gente sabe de fogo. Fogo destrói, fogo mata, fogo vai acabar com tudo. No seu curso de bombeiro que você aprendeu lá aos 8 anos de idade, diz que você tem que fazer isso, isso, isso quando a panela pega fogo. Por exemplo, tampar a panela assim para abafar o fogo. Aí vai sair o output, que é o comportamento. Eu pego a tampa, puff, tampo a panela. Ou, dependendo do meu programa, eu saio correndo desesperado pela rua pedindo socorro porque eu não sei o que fazer. Ou meu processamento me pede para chamar alguém, ligar para o bombeiro ou qualquer outra coisa. Então isso é a entrada de informação, processamento e sai a informação. Essa informação vai gerar uma consequência, né? Algo vai acontecer a partir dessa informação que vai gerar uma relação de feedback. Por exemplo, eu apago o fogo desaparece. Ou eu apago o fogo e aí eu vou aprender algo novo. Olha, como é que eu consigo apagar o fogo, como é que eu sou corajoso, não sei o quê. Então, vai sempre disso daqui, vai voltar alguma informação para o sistema. Isso é o processamento de informação, que é a base da cognição. Tudo isso vai acontecer, vai ser a base para o desenvolvimento da psicologia cognitiva. E eu estou tomando aqui como base o Beck, tá? Psicologia do Beck. Qual que é a hipótese do Beck? A hipótese dele é que, vamos pensar aqui, o que é o output? O que sai? O que a gente faz? Primeiro, a gente tem respondentes, né? Emoções. A gente fica triste, a gente chora, a gente treme, a gente se assusta. Outra coisa que a gente faz são comportamentos. A gente age, a gente atua. Né? Para o Beck, esses comportamentos e essas emoções, eles só são produzidos dependendo da forma como eu interpreto os eventos. Então, por exemplo, eu percebi o fogo, eu vou interpretar esse fogo. Se eu sou uma pessoa que nunca teve experiência com fogo, será que eu vou interpretar esse fogo como perigo? Se eu sou uma pessoa que sou medrosa, será que eu vou enfrentar o fogo e apagar o fogo? Se eu sou uma pessoa que teve aprendizado com bombeiros, como é que eu vou lidar com esse fogo? Então, aqui dentro da minha mente, vai ter algo que vai controlar o tipo de resposta que eu emito. Uma das bases principais desse processamento mental é o que o Beck chama de crenças. O que são as crenças? São as interpretações da pessoa sobre si mesmo, sobre as outras pessoas e sobre o seu mundo. Ou seja, ao longo da vida, eu acumulo uma série de interpretações, como eu entendo o mundo, a mim mesmo e o outro. Essas interpretações, ela tem 3 níveis. Tem as crenças que a gente chama de centrais, que são aquelas crenças profundas, crenças que estão muito lá arraigadas na nossa mente, que a gente considera de forma muito absoluta. A gente nem pensa sobre elas, elas estão lá dentro, são, vamos dizer assim, inconscientes, né? Na verdade, não usamos a palavra inconsciente, mas não consciente. E elas têm essa estrutura, são globais, rígidas e super generalizadas. Por exemplo, se eu sou uma pessoa deprimida, eu sou uma pessoa que posso ter uma crença central como sendo a tipo, eu sou um lixo. Vamos pensar que eu tenho essa crença sobre mim. É uma crença global, ou seja, tudo o que eu sou é um lixo. É rígido, eu não consigo me ver como uma pessoa boa. Mesmo quando eu faço coisas importantes,
Eu continuo me vendo como um lixo. E super generalizado, ou seja, eu sou um lixo em qualquer situação da minha vida. Pensa só esse conjunto todo de crenças. Essas crenças que são centrais, profundas, elas vão se ligar a crenças intermediárias, que vão se criar a partir dessa central. São regras, atitudes ou suposições. Por exemplo, se eu sou um lixo, provavelmente ninguém vai gostar de mim. Se eu sou um lixo, eu não vou conseguir passar no concurso. Se eu sou um lixo, eu não vou conseguir me dar bem com a pessoa que eu gosto. São suposições que eu faço sobre a minha vida. Essas suposições, elas aparecem na minha mente através de pensamentos automáticos. Pensamentos automáticos é a expressão dessas crenças no meu cotidiano. Pode aparecer como vozes, ou como... A primeira coisa que vem na sua cabeça é quando você vai pensar em determinada situação. Por exemplo, eu acho que eu sou um lixo. Eu acho que eu nunca vou conseguir fazer a prova do professor. Na hora que o professor aplica a prova, a primeira coisa que vem na minha cabeça, na hora que eu olho a prova, eu falo assim, nossa, eu não vou dar conta, como eu sou ruim. E aí esse é o pensamento automático, entendeu? Esses pensamentos precisam ser trabalhados em termos de funcionalidade. Tem pensamentos que são funcionais, ou seja, me ajudam a me adaptar ao meu cotidiano, à minha vida. Tem pensamentos que são disfuncionais, eles atrapalham a minha adaptação. Então eu preciso examinar o indivíduo em termos de pensamentos automáticos e as suas crenças. E isso aparece de diversas maneiras. Aqui eu tenho um slide que eu não vou me focar nele, que ele é a base do paradigma da informação. Para a gente entender a psicologia como uma ciência informacional, a gente tem aqui algumas definições de como a informação circula em qualquer sistema, na mente humana e em qualquer outro lugar. Não vamos nos concentrar nisso aqui, tá? Isso aqui é para se você quiser entender um pouco mais essa questão da psicologia, da ciência cognitiva e das bases, né, que vão fornecer o que a gente está estudando agora. Eu não vou entrar muito nesse detalhe porque a gente vai se perder um pouco. Eu quero, na verdade, que a gente vá para esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é o modelo cognitivo do Beck. Ele traduz aquele sistema, lembra? Do input e do output. E como que o processo de cognição vai influenciar no output. Vamos pensar numa situação. Os quadrados em branco são exemplos de uma situação específica. Então vamos pensar numa pessoa que tem uma crença central de que ela é incompetente. Uma das consequências dessa crença central é a ideia de que se ela não entende algo de forma perfeita é porque ela é burra. Ou seja, essa pessoa ela não tolera, já que ela se sente incompetente, ela não tolera não saber das coisas. Porque toda vez que ela percebe, eu não sei muito isso, ela já acha que é porque ela é burra. Né? Imagina, olha só que pensamento mais absoluto sobre si, né? Não se permite nem desconhecer as coisas. Essa pessoa, então, ela tem essa crença central e essa crença gera essas crenças intermediárias. Então, vamos pensar que essa pessoa está lá lendo um livro de epistemologia. Pegou o livro para ler. Só que é um livro que ela nunca leu na vida, de uma teoria que ela está conhecendo agora. Tem muito termo que ela ainda não conhece. Aí ela começa a ler. Só que quando ela começa a ler, ela vai sentindo que é muito difícil. Aí, como que ela interpreta essa dificuldade? Através da crença central dela. Então, a crença central intermediária vai dizer, se eu não entendo, é porque eu sou burro. Tá muito difícil de entender, e ela começa a pensar, eu nunca vou entender isso. Isso vai influenciar na forma como ela vai reagir ao livro. Quais são os tipos de reações que o indivíduo tem? Tem as reações emocionais, tem as reações comportamentais e as reações fisiológicas, aquilo que eu sinto no corpo. Então vamos pensar que a pessoa tem que ler para a prova, aí ela pega, ela olha o livro e fala, eu não vou conseguir entender isso. Nossa, eu sou muito burro.
Aí ela começa a se sentir triste, ela fecha o livro, guarda o livro, joga o livro fora, e ela começa a sentir uma angústia, um peso assim no corpo. Se ela tivesse uma crença central diferente, tipo, eu sou capaz, e nessa crença gerasse uma crença intermediária, se eu não entendo algo perfeitamente, eu posso me esforçar para entendê-la, ela teria um outro pensamento automático, ela poderia pensar de uma forma diferente. Ela ia falar, não, isso é muito difícil, eu preciso me empenhar um pouco mais. E aí as consequências seriam outras. Em vez dela se sentir triste, ela ficaria um pouco apreensiva, em vez de fechar o livro, ela se focaria um pouco mais, ou ela pegaria uma caneta para fazer a anotação. Ia ser uma outra resposta. Então você percebe que a forma como o indivíduo pensa, a forma como o indivíduo interpreta a situação, vai influenciar no tipo de resposta que essa pessoa vai ter. Sim? Não vamos ficar tão presos nesse modelo, pode ser uma coisa que vocês vão ver um pouco mais para frente, tá? Essa teoria, ela vai se desenvolver a partir da segunda onda das teorias comportamentais. Lembra das 3 ondas que a gente viu na semana passada? Existem, entre as teorias cognitivas e as construtivistas, que é aquele pensamento sobre a realidade, que eu só tenho noção daquilo que eu interpreto da realidade, essas teorias, elas vão gerar posições diferentes. Algumas teorias vão pensar que assim, a realidade existe, mas eu organizo as informações dessa realidade. São posições que a gente chama de realistas. Por quê? Porque elas não ignoram a existência de uma realidade independente do indivíduo. Temos aqui alguns autores que são irrealistas, como Piaget, que vocês vão estudar em desenvolvimento. O racionalismo crítico é aquela corrente do Popper, né, da epistemologia que a gente não falou. Por outro lado, tem uma outra posição que é a idealista. São as posições que falam assim, que o foco é a forma como o indivíduo interpreta a realidade. Ele não tem acesso à realidade. Ele só tem acesso às suas interpretações da realidade. Por isso que ela é idealista. Ela foca mais na ideia que eu faço do mundo do que no mundo em si. Entendeu? Aí nós temos algumas correntes que vão se desenvolver em formas de psicologia. A gente não vai ter condições de ver todas, mas é bom vocês guardarem esses nomes, né? Como construcionismo social ou construtivismo social. Construcionismo e construtivismo são diferentes, tá? Eu não vou explicar isso porque eu também não sei. Tem ainda o construtivismo que é radical. Essa posição é aquela... A realidade, a gente não tem acesso nenhum, a gente só tem acesso à forma como o indivíduo interpreta. E a psicologia pós-racionalista, que é um dos desenvolvimentos mais contemporâneos da psicologia cognitiva, como o Guidano. Bom, quais são os limites e críticas que a gente pode fazer às psicologias cognitivas? Vamos só dar uma pincelada em relação a isso? A primeira coisa que a gente vai pensar é a crítica que alguns autores fazem a essa metáfora computacional. Essa ideia de que a mente ela é processamento de informação, que a vida é um processamento de informação. Essa metáfora, essa forma de entender a vida e o ser humano em geral, ela é uma forma de oposição ao behaviorismo. Porém, ela não invalida a interpretação behaviorista. Tanto que quando a gente vai ver a técnica cognitivo-comportamental, ela mescla técnicas cognitivas com técnicas comportamentais. Então ela não fala assim, esse behaviorismo não vale nada. Não, ela não faz isso. Ela é muito, digamos assim, sintônica com o behaviorismo. Ela tá ali, ó. É assim, óbvio que quando a gente vai falar dos autores em si, tem muita rixa, tá? A gente vê muitos autores que brigam entre si, behavioristas brigando com cognitivistas, cognitivistas brigando com behavioristas. Inclusive tem uma fala do Skinner, vocês acham lá no YouTube, dele descendo o sarrafo, né, nos cognitivistas. Então tem uma treta psicológica aí que a gente pode guardar para uma aula de fofocas da psicologia. Mas assim, é uma relação de amor e ódio entre essas correntes que a gente precisa estudar melhor. Existe também uma crítica filosófica a essa ideia de informação, reduzir a vida a
uma troca de informações. Um dos filósofos que fazem essa crítica é o Merleau-Ponty, um filósofo francês, que ele inclusive fala isso: o corpo não é uma língua, tal como o autômato, né, o robô, não é a vida. Ele diz que existe uma diferença enorme. Então, essa equivalência entre artificial e natural está totalmente equivocada, tá? Mas é uma das posições críticas. Eu acho que isso ajuda a gente a entender que a psicologia, né, enquanto tal, ela não consegue, vamos dizer assim, traduzir todo o homem, né, toda a complexidade do homem, mas a gente precisa entender que cada campo da psicologia interpreta os fenômenos da sua maneira. E isso permite que a gente consiga atuar de maneiras diferentes. É como se cada corrente olha a partir de uma lente e, obviamente, essa lente permite ver umas cores, mas não permite ver outras, né? É uma coisa que vai estar sempre aí na forma como a psicologia vê o mundo. Com isso, a gente então termina a aula sobre psicologia cognitiva. Espero que tenha clarificado algumas coisas. Obviamente, vocês não vão entender tudo. Obviamente, vai ficar muita coisa em dúvida. Do mesmo jeito como eu prometi para vocês mandar um material de resumo, né, de tópicos da psicologia do behaviorismo, eu vou mandar também sobre a cognitiva, para que vocês tenham mais ou menos os tópicos de quais são os pontos principais. Meus slides sempre têm essas características, muita informação, mas eu não cobro de vocês todas essas informações. Só que eu entendo, né, aí eu estou falando da minha forma de cognição, como eu entendo a cognição do homem, que toda aula ela tem que instigar o aluno não a entender a aula, mas a entender fora da aula. Então a ideia é que tudo que eu coloco é uma semente que pode ou não florescer na cabeça de cada um. Então, eu falei de cibernética, tem gente que vai falar, ixi, não quero. Mas outra pessoa vai falar, interessante, vamos pesquisar. E pesquisa e vai desenvolver melhor o seu conhecimento. Outras pessoas vão olhar para a psicologia cognitiva e vão falar, nossa, que interessantíssimo, eu quero entender mais isso. Vai lá e vai ler. Outras pessoas vão falar, não, é só mais uma matéria que eu tenho que fazer o exercício para entregar. Tentando respeitar os diversos interesses e ao mesmo tempo deixar aberto para todo mundo, a gente vai fazendo essas várias pontas, vai deixando esses vários caminhos, cada um agarra na sua ponta e desenvolve a partir daí o seu próprio conhecimento. Então, uma aula tem que ser um disparador para novos conhecimentos e não um conhecimento em si. A gente está aqui só para estimulá-los ao desenvolvimento e não para enfiar dentro da cabeça. É óbvio que a metodologia nem sempre é a melhor, né? Existem formas de problematização muito mais interessantes, mas a gente vai tentando na medida que dá. Um abraço então, até a próxima aula. Tchau, tchau.